Uma das maiores perguntas que me fazem no dia a dia, nas reuniões que vamos tendo, é relativamente à exclusividade. A exclusividade é uma preocupação inicial de todos os franchisados, especialmente aqueles que têm uma ambição de virem a ter mais do que uma loja. Aquilo que eu costumo dizer é que o investimento de uma loja normalmente são 180.000 euros e relativamente ao trabalho, é uma loja que trabalha 30 dias por mês, trabalha todos os santos dias, é um trabalho bastante intensivo, bastante exaustivo, mas também apaixonante. Aquilo que eu verifico, a satisfação dos franchisados é enorme. Todos eles têm uma ambição pessoal de abrirem uma segunda, uma terceira loja, uma quarta loja. Normalmente no contrato nós gostamos de ter isto definido como tinha que ser. Relativamente à exclusividade territorial, cada loja nunca tem mais do que 1 km. Porquê? Porque isto é um conceito de proximidade, isto é uma padaria, ok? Uma padaria que vende barato. Isto o que é que quer dizer? Ninguém faz muitos quilómetros, nem se distancia muito para ir poupar alguns cêntimos num produto, sejamos claros. Mas o certo é que, em termos de proximidade, se temos várias escolhas, nós somos sempre a primeira opção, porque a nossa relação preço-qualidade é bastante favorável e o nosso cliente nitidamente prefere visitar-nos a nós. Mas sejamos claros, ninguém vai agora pegar no carro, deslocar-se mais do que 1 km ou 2, estar no trânsito, até porque normalmente estamos sempre inseridos em zonas urbanas, zonas de bastante trânsito, será sempre complicado vir a uma low cost. Aquilo que eu costumo dizer é que aquele perímetro de 1 km vem-nos preservar no contrato de que nenhuma loja vai abrir nesse perímetro de 1 km. 1 km linear, quer dizer que em estrada dá sempre mais do que 1 km. Mas também temos mais uma questão que levanta algumas dúvidas, é relativamente a dentro daquele quilómetro se mais ninguém pode abrir. Podemos abrir nós. O que quer dizer isto? Aquele franchiseado que tem 1 km de exclusividade pode também vir a abrir uma segunda loja dentro daquele perímetro. Imagine a loja da Avenida dos Aliados, por exemplo, no Porto, conseguiria abrir uma segunda loja na Rua Santa Catarina, que é uma zona bastante próxima, e só ela que conseguiria naquele diâmetro abrir. Se eventualmente abrir uma loja também a 1 km e pouco desta loja, evidentemente que pode, porque está a mais do que 1 km, mas na prática, quando se cruzassem aqueles 2 km de exclusividade de um e outro, quem teria prioridade seria realmente a primeira loja a abrir. Quer isto dizer que dentro do perímetro de exclusividade da outra loja existiria uma mancha comum onde quem teria prioridade seria a primeira loja. Isto é teoricamente. Na prática não é isso que nós pretendemos. Nós gostaríamos de cobrir o país todo, uma ambição nitidamente, é um objetivo assumido por a nossa marca e pretendemos então fazer cobertura nacional. O que quer isto dizer? Com a abertura de uma loja, por exemplo, em Gondomar, pretendemos que em Gondomar não abra mais nenhuma loja durante algum tempo, apesar de ter uma exclusividade de 1 km, gostaríamos que em Gondomar não abrisse nenhuma. Nas outras cidades perto, sim senhor, quando me contactam no sentido de abrir uma segunda loja numa cidade onde já existe uma, aquilo que eu aconselho sempre é abrirem numa outra localidade. Isto para quê? Primeiro para não criar, digamos assim, o stress ao dono daquela loja, da abertura de uma loja, digamos assim, a 3 km. Nós achamos que não vai afetar rigorosamente em nada, mas também temos a necessidade de haver uma cobertura nacional. É preferível abrirem numa cidade próxima e não haver algum stress. Também outra coisa que nós achamos, em termos estratégicos, de que as cidades fossem cobertas pelo mesmo franchisado. O que é que quer dizer? Seria interessante o mesmo franchisado ter mais do que uma loja na mesma cidade. Isto é uma questão de sinergias, não é? Por exemplo, imagina-se uma loja tem 3 pasteleiros, a segunda loja poderia ter só 2. Porquê? Porque tinha um pasteleiro que poderia fazer as folgas das 2 lojas e por aí fora. Também numa substituição, nas férias, mesmo na própria gestão de stock e na própria gestão da loja, o proprietário, o franchisado, o nosso primo, conseguiria fazer uma cobertura das 2 lojas com alguma facilidade, teria uma rentabilidade muito maior. O nosso objetivo, sim, é ter lojas bem-sucedidas. Aqueles franchisados que tiverem lojas com bons desempenhos, que criarem uma boa imagem, tiverem uma boa limpeza, não tiverem grandes problemas e seguirem
que forem uma mais-valia para a nossa marca, terão sempre um convite no sentido de virem a abrir as suas segundas lojas, e até acredito que nós próprios os convidemos a virem abrir lojas em oportunidades que nos vão surgindo. Eu felizmente corro o país todo, ando de um lado para o outro e surgem-me vários convites no nosso e-mail, estamos sempre a receber ofertas disto, aquilo, lojas que vão fechar, e obviamente temos todo o interesse em que essas lojas sejam aproveitadas por os franchisados que assim merecerem. Daí, se quer juntar a nós, pode ter a certeza, a sua exclusividade está sempre garantida, quer oralmente, quer mesmo no papel.